Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a disciplina de História, aula número 36. Antes então, caderno, lápis e borracha, sempre junto com vocês, para vocês irem fazendo as anotações, deixar o caderno de vocês organizado com o nosso material, o que também ajuda vocês depois a realizar a nossa atividade. Hoje, então, nós vamos estudar sobre a organização política do município. Na nossa aula anterior, a gente conheceu um pouquinho sobre a história do início da administração do município de São Bento do Sul, do nosso município. Hoje, então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a organização política do município. Essa organização política, ela não é apenas o nosso município, ela é igual em todos os municípios do nosso país, ok? Os objetivos da nossa aula: compreender a importância da administração em um município, identificar as principais funções de autoridades de um município, valorizar e fiscalizar o trabalho das autoridades municipais. Então, nós vamos conhecer, quem são essas pessoas que formam essa administração do município, o que cada uma delas deve fazer, qual é a responsabilidade de cada uma delas também. Então, vamos lá. Organização política do município. O Brasil possui 26 estados, um distrito federal, que então é Brasília, que é o estado do nosso país que governa todo o resto, e 5.560 municípios. Então, esses 5.560 municípios estão divididos em todo o nosso país. O município é a menor parte administrativa de um país e é nele onde realizamos a maioria das nossas atividades cotidianas. Por isso, é muito importante conhecermos como o município é administrado e quem é responsável por ele. O que significa, é a menor parte administrativa de um país? A maior parte administrativa do nosso país é o governo federal. Quem é o governo federal? O presidente, os ministros, senadores, deputados. Então, eles é a maior parte, são esses que vão, então, enviar recursos e leis para todo o resto. Depois do governo federal, nós temos o governo estadual. Então, nosso estado, Santa Catarina, cada estado tem o seu governo próprio. Então, vai cuidar apenas do seu estado, ok? O município, então, está dentro do estado. Então, lá dentro do estado, nós temos vários municípios e cada um deles tem um governo próprio. Aí são os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Então, não existe aí o governo do bairro, enfim. É o menor, vai ser então o município, administrado pelo prefeito, vice e os vereadores. Há 3 tipos de poderes na política: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, os poderes dentro da política, que cada um faz, é dividido então em 3 partes. O poder judiciário é a responsabilidade do Estado ou da federação, ou seja, do governador e presidente. Então, a gente não vai falar muito sobre ele, porque hoje o nosso objetivo é falar sobre o município. Então, só para a gente entender, então, judiciário, o poder judiciário não vai estar no município. É os governadores e presidente que vão, então, que fazem parte desse poder. O município, então, é responsável pelos poderes executivo, que é, então, a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, que governam o município. Então, o poder executivo e legislativo estão, então, presentes no município. O poder executivo é a prefeitura, o prefeito, e o legislativo são, então, os vereadores. Cada município tem necessidades diferentes, por isso existem leis que são próprias de cada município. Então, cada município, obedece às leis estaduais e federais, mas ele também tem as suas próprias leis. Por quê? Porque o município, vamos pensar lá, São Paulo, um município com milhões de habitantes. E aí, São Bento do Sul,
que tem muito menos habitantes, o espaço muito menor. As necessidades desses dois municípios são muito diferentes, né? Desde número de habitantes, de casas, enfim. Então, eles têm necessidades diferentes. Então, por isso, eles têm leis diferentes, porque cada município, então, vai ter a lei de acordo com o que os seus habitantes precisam, de acordo com o que as ruas precisam, a saúde, a educação e assim por diante. Então, por esse motivo, cada município tem suas próprias leis. Então, se a gente pegar, né, por exemplo, um município que ele é muito mais urbano e um município que tem a maior parte na área rural, eles têm necessidades bem diferentes. Então, aí também a gente vê a importância de cada um ter as suas próprias leis. A lei orgânica. Todo município ele possui uma lei orgânica. Nela estão alguns assuntos importantes sobre a vida dos moradores do município. Também estão as obrigações do prefeito, vereadores e funcionários da prefeitura, o valor dos impostos municipais, entre outras informações e leis importantes para o município e os moradores. Então, a lei orgânica, ela é diferente em cada município. Então, lá vai ter as obrigações, os deveres do prefeito, dos funcionários da prefeitura, os impostos e outras características que são próprias daquele município. Você sabe quem são então os responsáveis pelo município que eles fazem? Então essas leis, a lei orgânica e as outras leis, elas são feitas por alguém. Quem são essas pessoas, né, que são responsáveis então por essa administração, por cuidar, por criar as leis e também por colocá-las em prática? Então vamos lá. Ao nosso redor existem várias autoridades. Em casa, as autoridades são os pais. Então, aquelas pessoas que são responsáveis por um lugar são as autoridades. Então, em casa, as autoridades vão ser os pais, vão ser os adultos. Na escola, a autoridade é o diretor ou a diretora, né? Ele é o responsável por aquele lugar. Nas igrejas, as autoridades são os papas ou os pastores. Entre muitas outras autoridades, ou seja, as pessoas que são responsáveis pelo funcionamento de um lugar. Então, essas autoridades vão desde a nossa casa, a nossa escola, ao nosso município, estado e assim por diante. Então, toda aquela pessoa que tem essa responsabilidade por administrar, por cuidar de um lugar e cuidar das pessoas que estão ali, ela tem então essa autoridade também. Então, vamos começar falando sobre o prefeito. Em um município, a maior autoridade é o prefeito, que é a pessoa responsável pelo funcionamento de todo o município. Então, quem é o responsável por administrar, por cuidar, é eleito, né, então, pela população para administrar o município, é o prefeito. Então, se o prefeito ele não pode trabalhar, né, enfim, viajar, está doente, enfim, qualquer motivo, quem assume a função é o vice-prefeito. Então, o município ele não pode ficar sem um administrador, sem uma autoridade. Então, se o prefeito ele precisa, né, se ausentar por algum motivo, o vice-prefeito, então, assume o lugar dele durante aquele tempo que ele não estiver. Depois, então, nós temos os vereadores. Os vereadores são responsáveis por criar as leis para o município. Nessas leis são colocados os direitos e os deveres dos moradores. O número de vereadores de um município muda de acordo com o número de habitantes do município. Então, os vereadores, eles são responsáveis por criar as leis do município, né? As leis, então, elas dizem como as coisas vão funcionar. E também o número de vereadores, né, prefeito, vice-prefeito, nós temos né, um prefeito, um vice-prefeito. Em alguns municípios nós vamos ter 8 vereadores, em outro vai ter 10, em outro vai ter 15. Por que tem essa diferença? Eles são eleitos de acordo com o número de habitantes. Então, cada município vai ter um número diferente. Quanto mais habitantes, mais vereadores. Se é um município pequeno, ele vai ter menos vereadores, ok? Os secretários, então,
Em um município existem várias secretarias, como a educação, a saúde, a cultura, assistência social, entre outros. Então, a administração ela é dividida por partes, né? Porque tem vários assuntos para a prefeitura, para o prefeito cuidar, né? Tem a educação, a saúde, quem vai cuidar das ruas, a assistência social, quem vai cuidar da cultura e assim por diante. Então, aí, cada uma dessas secretarias, ela precisa de uma pessoa responsável por ela, que é, então, chamado de secretário ou secretária, ok? Então, cada parte da prefeitura, então, é dividida nessas responsabilidades e aí tem um secretário responsável por elas. Outras autoridades, então. Nos municípios existem mais pessoas responsáveis por aplicar as leis e também por cuidar, né, da segurança dos moradores. Então, os prefeitos, os vereadores, né, os governadores, enfim, criam as leis. A gente precisa de alguém, então, que cuide para que tudo funcione corretamente, né? Não adianta só ter lá no papel e não ter na prática. Então, existem as pessoas, as autoridades, que vão, então, cuidar. Vamos ver, então, quais que são. Uma delas é o juiz de direito. Na justiça, o juiz é a principal autoridade. É ele que julga as atitudes das pessoas e se elas irão receber alguma punição ou não. Então, nós temos várias leis. Que essas leis dizem os nossos direitos e os nossos deveres. Caso, né, a pessoa não cumpriu a lei, ela fez algo de errado, é o juiz de direito que vai julgar. Vai dizer se o que ela fez realmente foi errado, né, o que fez e se vai receber, né, e qual será a punição por aquilo que fez. Depois, então, nós também temos o promotor de justiça. O promotor é responsável por exigir que os moradores do município cumpram as leis. Então, por exemplo, a criança não está indo para a escola, né? Não está estudando, não está fazendo as atividades e tudo mais. É o promotor de justiça que vai, então, buscar, né, que a família, que a escola, que os responsáveis cuidem dele, né? Cuidem daquela criança ou sobre saúde também, né? Um tratamento de saúde. Então, ele é o responsável por fazer com que as pessoas, os responsáveis por algo ou alguém, cumpram aquela lei. As autoridades militares, então. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são responsáveis pela segurança dos moradores e pela ordem do município, para que tudo fique bem, para que todos fiquem em segurança. Então, além, né, do prefeito, dos vereadores, dos secretários que cuidam da prefeitura, né, cuidam da administração, nós também temos outras autoridades que cuidam do nosso município também, né? O juiz, o promotor, as autoridades militares, né, a polícia, os bombeiros, eles também ajudam, né, a cuidar das pessoas para que elas tenham os seus direitos, para que elas cumpram também os seus deveres. Temos também, né, os responsáveis pela nossa segurança, pelo cuidado, né, da nossa saúde. Então, todos eles são também responsáveis por cuidar dos moradores de um município. Para que todas as autoridades municipais possam realizar bem o seu trabalho, também é importante a colaboração dos moradores para manter o município em ordem e fiscalizar o trabalho daqueles que foram escolhidos para cuidar e melhorar a vida dos moradores de cada município. Então, dentro de um município, não é só o prefeito, só os vereadores que são responsáveis por cuidar, por deixar o município, né, bem cuidado, bonito. Os moradores também, então todos nós somos responsáveis pelo nosso município. Então, por cuidar, por não estragar o que a gente tem, também por exigir, né, quando algo precisa melhorar, porque através do voto as pessoas escolhem então os representantes, então também podem, né, buscar que as suas necessidades também sejam atendidas. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a administração dos municípios. Essa forma de administrar, ela não é só de São Bento do Sul, ela é comum a todos os municípios, ok?
prefeitos, vereadores, secretarias, com os secretários, promotor, juiz, polícia, corpo de bombeiros, ok? Ela é comum a todos os municípios, ok? Essa forma de administrar ela é igual, não é apenas do nosso município. Se ficou alguma dúvida, leia os nossos slides novamente, assistam nossa aula com bastante atenção e depois não se esqueçam de realizar a nossa atividade com bastante atenção e bastante capricho, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!